No vídeo de hoje vamos explorar as orientações de saúde da escritora Ellen White, orientações que só foram comprovadas cientificamente anos após serem apresentadas ou escritas por Ellen White. Mostraremos como suas ideias estavam muito à frente de seu tempo, destacando assim porque muitos a consideram uma profetisa. Fique conosco para descobrir mais sobre esse tema e tire suas próprias conclusões. É sempre importante, em todos os aspectos da vida, buscar o conhecimento por nós mesmos, em vez de simplesmente repetir o que ouvimos dos outros. Analise e pergunte: isso está de acordo com a Bíblia? A pessoa que se diz profeta ou profetiza cumpre os critérios bíblicos para ser um profeta? Hoje em dia, qualquer um pode se dizer ser um profeta. Em qualquer igreja você pode encontrar várias pessoas que assim se intitulam. Talvez você até conheça alguém assim. Então é importante averiguar e pesquisar. Então assista o vídeo até o final. Investigue, veja outros vídeos aqui do canal e forme a sua própria opinião. Então vamos ao vídeo. No verão de 1848, Ellen White teve a primeira visão sobre saúde. O fumo e o café deveriam ser evitados na dieta alimentar. Em 1854, ela recebeu outra visão sobre os perigos dos alimentos gordurosos. Dr. Clive Mackey, professor de nutrição da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, diz que os escritos de Ellen White têm sido citados porque eles são um guia de nutrição que compreende todo o corpo. Ellen White disse em 1864 que o fumo é um veneno sobre os nervos do corpo e que é perigoso porque seus efeitos são percebidos lentamente. Só que quando Ellen disse isso, a Sociedade Médica Americana considerava o cachimbo benéfico para a asma, por exemplo. Somente 93 anos depois de Ellen é que a ciência, através da Sociedade Americana do Câncer, concluiu que fumar causava câncer de pulmão. Naquela época, os médicos chegavam a indicar o tabaco como tratamento de doenças respiratórias, para ver o contrassenso que era. Então ela disse bem claramente, orientava bem claramente que o tabaco era prejudicial e que era um veneno lento. Então, para a época, isso era uma coisa completamente inovadora. Em outro caso, Ellen White afirmou que os locais que não são expostos à luz solar e ao ar fresco tornam-se úmidos, o que pode atrair bactérias. O que havia talvez de mais notório era o fato de que aquela senhora, que havia estudado somente até o 3º ano da escola primária, colocou uma grande verdade que hoje na microbiologia é encontrada. Nós sabemos hoje que a luz solar, a ação dela através dos raios ultravioletas e infravermelhos, tem uma ação muito importante contra a multiplicação de micro-organismos, e isso tem um impacto direto na saúde das pessoas. E hoje falando sobre a contribuição de Ellen White para a área da saúde. Você sabe o que são Blue Zones ou zonas azuis? Esse termo surgiu com uma expedição da National Geographic e através de pesquisas realizadas por cientistas e demógrafos para encontrar as culturas mais longas da Terra. As zonas azuis são locais onde as pessoas vivem mais, passando a marca de 100 anos de idade. E o que faz com que essas pessoas vivam mais são as características dos locais onde elas vivem e seus estilos de vida. Em Sardenha, na Itália, uma equipe de demógrafos encontrou uma determinada montanha onde a maioria dos homens alcança a idade de 100 anos. Nas ilhas de Okinawa, no Japão, há um grupo que está entre os mais longevos da Terra. A península de Nicoya, na Costa Rica, também é uma zona azul. E Loma Linda, na Califórnia, onde um grupo de adventistas do 7º dia está entre os que vivem mais dos Estados Unidos. Você deve estar se perguntando o que Ellen White tem a ver com tudo isso. E eu vou te dizer. As características que os estudiosos acharam em comum nesses lugares onde as pessoas vivem mais são a importância da família, a dieta com base em plantas, a atividade física constante e moderada e são pessoas ativas em suas comunidades. E esses foram alguns dos conselhos deixados por Ellen através de suas visões e livros que foram inspirados por Deus e deixaram um grande legado. A Igreja Adventista do 7º Dia possui hoje uma rede que é composta por mais de 700 instituições de saúde no mundo. A rede possui mais de 50 mil colaboradores, médicos e enfermeiros, 32 cursos superiores de saúde, cerca de 500 projetos de assistência humanitária e atuação em mais de 200 países, tornando-se uma referência mundial em promoção de saúde, qualidade de vida e responsabilidade social. E hoje nós temos, Dr. Elson, uma rede bastante grande, né, que envolve a questão da saúde pelo mundo todo, né?
Sim, nós temos muitas instituições, milhares de pessoas trabalhando dentro dessas instituições. No Brasil, acredito que temos hospitais em Manaus, temos um hospital em Manaus, um hospital em Belém do Pará, temos hospitais em São Paulo, no Rio de Janeiro, clínica em Curitiba, temos um hospital também em Campo Grande, então, e algumas clínicas naturais, como a Vida Natural em São Roque, e temos o Cevisa também. Então, com certeza. Só no Brasil temos outros na América do Sul, nos Estados Unidos, muitos hospitais também. Então, é uma rede bem grande tentando seguir essa mensagem de saúde começada com Ellen White. Dentro dessa filosofia, né, de trabalhar o ser humano completamente, né? Todas as áreas, trabalhando inclusive prevenção e tratamento também. Nós terminamos o primeiro bloco falando, doutor Elson, a respeito de não ingerir líquidos com as refeições. Por quê? Qual que é a orientação e qual é o problema que acontece quando a gente come enquanto bebe alguma coisa? Na verdade, hoje a gente tem um grande problema de digestão, né? A maioria das pessoas tem algum problema de digestão, ou gastrite, ou sente que não ingeriu bem, algum problema intestinal, e são principalmente por causa dos hábitos, né? Um dos hábitos errados que as pessoas fazem é beber com a refeição. Isso atrapalha a acidez do estômago, a gente precisa da acidez do estômago para continuar fazendo a digestão e acelerar o processo de digestão, esvaziando o estômago. Então, se você diminuir a acidez ali com líquido, a digestão vai ficar mais lenta, o alimento vai ficar fermentando no estômago. Esse é um dos motivos principais de não se beber nada com a refeição. Você atrapalha a digestão, você às vezes solidifica uma gordura atrapalhando a digestão dela. Então, o ideal é beber meia hora antes e 90 minutos depois. Ok, e essa foi uma recomendação também de Ellen White? Ela passou essa orientação há muito tempo atrás? Ela tinha essa recomendação também, de a gente se preocupar com alimentos simples principalmente, sem líquidos, para conseguir digerir da melhor forma possível e mais rápido possível. O que é muito interessante, né, quando a gente observa as orientações e os escritos dela com relação à saúde, é uma preocupação que Deus teve em orientar as pessoas para que elas pudessem ser saudáveis e estarem mais em contato com Ele, né? Sim. E é claro que hoje a gente pensa muito na ciência, em estudos, mas hoje a gente já tem mais de 97%, 98% do que foi dito por Ellen White comprovado pela ciência. Algumas coisas ainda não foram, mas devem ser. Então, hoje a gente já tem essa comprovação científica em estudos e a gente sabe que são inspirados por Deus, porque a gente não tinha essa ciência antigamente. E uma coisa que foi falada há 150 anos atrás, muitas coisas completamente novas, diferentes do que se acreditava. E a gente sabe hoje, comprovação, que as pessoas fazendo isso têm uma saúde melhor. Isso é incrível, né? E já que a gente está falando de alimentação, existem alguns alimentos que são, às vezes, mais prejudiciais que o fumo e a bebida alcoólica, por exemplo, que a gente sabe que faz mal. Isso se confirma? Sim. Em 2011, eu acredito que saiu um estudo mostrando quais são os principais hábitos relacionados a doenças crônicos degenerativas. Não as doenças mais comuns, como câncer, doença cardiovascular, AVC, e eles fizeram essa estatística para ver o que está mais relacionado à morte. E o hábito alimentar está à frente do tabagismo. Então, muita gente acha que o cigarro é o principal problema de saúde, mas não é. É a alimentação, é o que você come. Teve até 70, eu acho, teve um americano que escreveu um livro sobre corrida e exercício físico e ele falava que podia comer o que quisesse se você faz bastante atividade física. Ele morreu 5 anos depois, com 53 anos, um maratonista. Comendo tudo que ele queria. Comendo tudo que ele queria e foram ver que as artérias coronárias estavam todas entupidas. Então, a gente sabe que hoje, se você se alimenta mal, às vezes não adianta ter vários outros hábitos saudáveis se você come qualquer coisa. Todos os hábitos são importantes e o equilíbrio deles são fundamentais. Então, a gente não pode falar que um é menos ou mais importante, mas, pelo menos nesse estudo, a gente sabe que a alimentação é talvez o principal causador de doença, especificamente na nossa saúde. Assim como esse maratonista, né, escreveu esse livro dando algumas orientações, a gente encontra hoje, por exemplo, na internet, inúmeras informações com relação à alimentação, dietas que devem ser feitas, para perder peso, para ganhar peso, enfim, inúmeras informações a gente encontra na internet. Nem todas são confiáveis. O Cevisa tem disponível para o público informações, de repente, no site da própria clínica, que possa orientar as pessoas que estão nos acompanhando com relação à alimentação saudável, essa preocupação que nós temos de alguns alimentos que fazem tão mal ou mais mal ainda do que fumo e bebida, por exemplo? Sim, eu gostaria até de orientar e sugerir uma leitura para qualquer pessoa que possa ler o Ciência do Bom Viver, que é um livro que Ellen White escreveu, que é um livro muito bom, muito interessante e atual, porque apesar de ter sido escrito, ele é bastante atual cientificamente,
e você vai ter grandes informações sobre a saúde, sobre a alimentação. Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver. Talvez seja o melhor livro que ela tenha escrito nessa área de saúde. Sim, existe conselho sobre regime alimentar, existem outros, mas esse talvez seja o primeiro para se começar a ler. Talvez começar com esse livro, você já abrange grande parte. Eu fazer uma visita também no serviço, você vai ter talvez uma imersão no que é o conceito adventista de saúde, com todas as orientações. Nós seguimos principalmente essas orientações, basicamente essas orientações desses livros que ela escreveu. A gente tem grandes resultados com saúde. A gente tem vários estudos adventistas no mundo, e já tem um estudo, inclusive, no Brasil sendo feito, que é o Adventus, que vai ser publicado, do Dr. Everton, lá na USP, né? E tem se mostrado justamente, quando os conselhos são seguidos, a prevenção de doenças e a melhora de longevidade dessas pessoas são impactantes. É interessante a gente retomar essa discussão, essa reflexão, porque de repente alguém pode ter trocado de canal, ligado agora, né, e está assistindo a nossa conversa a partir de agora. Essa preocupação que existe entre a saúde, o bem-estar do corpo e da mente e a espiritualidade. E os 8 remédios naturais que foram orientados por Ellen White, né? Pela orientação de Deus, a gente pode falar dessa forma, são justamente para promover essa prevenção e essa preocupação em manter o ser humano íntegro no que diz respeito ao corpo e à mente e à espiritualidade também, né? Sim. Os 8 remédios, né? Às vezes muita gente está se perguntando quais são os 8 remédios, às vezes não conhece Onde eu esse encontro conceito, esses remédios, né? Quais são os remédios? São remédios considerados remédios naturais, é chamado de 8 remédios naturais, porque você encontra na natureza e você não precisa gastar dinheiro para Eles estão disponíveis gratuitamente, né? Que é a confiança em Deus, como talvez o primeiro, né? A partir disso você vai para os próximos. O equilíbrio entre os remédios, entre a vida do tempo, né? O equilíbrio é muito importante. Né, o ar puro, a água que a gente discutiu aqui, a alimentação também a gente falou bastante. A luz solar, hoje a gente sabe bastante sobre a vitamina D, né, como ela é importante. O exercício físico, né, eu falei um pouquinho, eu não quis falar mal do exercício físico, mas ele é fundamental. Dentro desse contexto todo, dentro né? Desse conceito todo, e o descanso, né, que hoje a gente sabe como o estresse pode causar problemas de saúde. Então, esses 8 remédios, didaticamente falando, que existem outros que ela relatou, mas esses 8 remédios talvez sejam os principais, que didaticamente, se a gente seguir eles, a gente vai ter uma saúde física, uma saúde mental e uma saúde espiritual. Ok, de repente quem está nos acompanhando, então pode começar por aí. Sim. Pelos 8 remédios naturais, né? O descanso, ar puro, água, a luz solar. Qual que é o recomendado, doutor Elson? Tomar quanto de luz solar por dia, por exemplo? 10, 15 minutos já são suficientes? Qual é o melhor horário? Existem algumas controvérsias na medicina, que às vezes a ciência muda, né, a opinião, e essa é uma das coisas que mudou. Antigamente se falava, não, você tem que tomar sol até 10 horas da manhã, até 9 horas, e depois das 4 da tarde, mas hoje se sabe que a vitamina D, que é um hormônio fundamental para a nossa saúde, é melhor produzida perto do meio-dia, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Doutor Elson, muito obrigada pela sua participação conosco no Conceito de Ideias. Eu que agradeço.